Ok, muito boa noite, caro amigo telespectador. Nesse exato momento entra no ar o seu programa Interview. Programa esse que sempre acontece de segunda a quinta-feira, nesse horário, que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, dos sonhos, problemas, trajetórias, enfim, conhecer um pouco da vida de alguns cidadãos que compõem a nossa sociedade e se destacam nela. Às vezes você não conhece a fundo, mas aqui você vai conhecer detalhes da vida de alguns cidadãos aqui da nossa cidade, como também da nossa região. E o nosso entrevistado dessa quarta-feira é o Dr. Rogério Silva Oliveira, mais conhecido como Dr. Rogério. Ele que é professor do curso, professor de Direito da Faculdade de São Francisco e também é o atual secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e vai conversar com a gente hoje. Dr. Rogério, muito boa noite, prazer imenso recebê-lo aqui na TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado. O prazer é meu de estar aqui na TV Diário do Sertão e é uma alegria enorme conhecer os estúdios. Já tinha assistido algumas entrevistas da TV Diário do Sertão e para mim é um prazer estar aqui. Doutor Rogério, antes de chegarmos aos tempos atuais, eu quero convidar você para fazer uma viagem no túnel do tempo, para a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória de vida. Bora lá? Certo, bora. Doutor Rogério, filho natural de Cajazeiras? De Cajazeiras, sim. Filho de? Meu pai já é falecido, é seu Otávio Maia, que foi marchante no açougue durante muito tempo, e minha mãe é Dona Tarsília, e graças a Deus ainda convivo com ela para a alegria minha e de toda a família, né? Quantos irmãos? Foram 7, na verdade já faleceram 3 e hoje somos 4 apenas. Você está onde? O mais velho, do meio, o caçula? Eu sou o mais novo. É o caçula. Eu então fui o mais paparicado. Certamente. Doutor Rogério, sua rua de infância foi aonde aqui em Cajazeiras? Na Aprijuçá, ali no centro, próximo ao açougue grande de Cajazeiras. Foi lá a sua infância? Foi, graças a Deus. Foi uma boa infância? Foi uma excelente infância. A gente cercado de muitos amigos, a liberdade que nós tínhamos antigamente de brincar nas ruas, a pureza que existia entre as crianças de antigamente. Foi um convívio muito sadio. Seus primeiros passos educacionais foram onde? Eu estudei inicialmente na escola Cristiano Cartacho, uma escola particular que tinha, que era a professora Jacinta. Aprendi as primeiras letras com a professora Jacinta, a quem eu agradeço muito e até hoje vai ser continua e vai ser minha eterna professora, né? Depois estudei 2 anos no Dom Moisés Coelho, depois fui para o Diocesano, onde concluí o ensino médio. Como você decidiu escolher direito? Foi uma opção, uma paixão, foi influência, foi por falta de opção? Como chegou Rogério ao direito? Não, Caliel, o direito inicialmente foi, assim que eu terminei o ensino médio, foi a minha escolha imediatamente. Porém, acabei não fazendo o vestibular para direito na época, por influência da família, que disse que não, você tem que estudar fora e tal, e procura outra opção, e eu acabei fazendo economia, um curso que depois eu vim a deixar e economia não concluí. Foi em Campinas? Não, na Federal, em João Pessoa. Não concluí o curso de economia e fiz vestibular para direito em Sousa, fui aprovado e concluí o curso lá na antiga Universidade Federal da Paraíba, em Sousa, que depois veio a se tornar a Universidade Federal de Campina Grande. Era o curso que você queria? Era o curso que eu queria, sim. Mas teve alguma influência de alguém, de algum outro amigo da área que tem influenciado você ao direito? Não tinha influência nenhuma, não. Foi uma questão particular minha, pessoal, e eu acho que é algo que vem, que nasce com a gente. Eu tive também informações que o Dr. Rogério é chegado, gosta de um rock, toca guitarra. Tocou muita guitarra? Ainda toca guitarra? Na verdade, eu gosto muito de rock. Eu tenho uma guitarra, tenho pedaleira, tenho um cubo, eu tenho um equipamento completo para tocar. Eu toco muito mal. Eu tenho esperança ainda de que daqui para frente eu aprenda a tocar mais e quem sabe possa até tocar com os amigos, para a gente fazer uma festa. Mas gosto muito de rock, eu acho que... Na adolescência tocava também já guitarra? Não. Eu sempre tive o sonho, mas na época não tinha condições de comprar, não tinha dinheiro suficiente para comprar e fui adiando esse sonho até que quando eu tive condições de comprar a guitarra, comprar a pedaleira, tudo, comprei
mas está lá há um tempo que eu não pego, mas tenho que voltar a pegar novamente. Quem você gosta de tocar na guitarra? Qual o tipo de som? Claro, rock, mas qual o tipo de rock? O rock de Led Zeppelin, o rock de Skunk? Qual o estilo que você Bom, gosta? a minha influência maior é o rock progressivo do Pink Floyd, né? Apesar de ser considerado extremamente técnico, mas tem uma facilidade, uma habilidade que não é necessária, uma habilidade tão grande assim, mas muito bonito, muito melódico, um rock que você consegue viajar quando toca. Muito bem. O Dr. Rogério é muito tranquilo, né? Sempre foi tranquilão, na sua, relativamente reservado. Sempre foi assim, Rogério? Sempre foi assim. Eu acho que isso vem da índole de cada um, né? Eu sempre tive esse comportamento tranquilo, como você colocou, reservado. Sou sim reservado. Eu não, dificilmente você vai me ver em festas e tal. Eu gosto do meu trabalho e da minha casa. Você medita muito, faz muitas reflexões, esse momento seu, esse momento entre aspas, introspecção, de ficar na sua, no seu silêncio? Com certeza, eu acho que esses momentos de introspecção são fundamentais para você se conhecer e conhecer o mundo, né? Eu não sei se você sabe, eu já cheguei a escrever um livro de poemas. Nossa, esse detalhe eu não sabia. Já a gente lançou na época lá no Teatro Heracles Pires, foi uma solenidade bem interessante, o pessoal gostou muito. Eu acho que isso tem acho que foi 2003, Conrado, 2003. Qual o título do livro? Das Brumas. Das Brumas. Você lembra de algum dos poemas? De cor? Não lembro. Agora não. Quem sabe... Daqui para finalizar, a gente não lembra de um. É verdade. O que te inspirou a fazer esse livro depois disso? Bom, eu acho o seguinte... Dizem que, na verdade, para você escrever poemas é necessário você sofrer um pouco. Se você não sofrer, você não consegue escrever poemas. Todo bom poeta tem que sofrer? Tem que sofrer. Se não sofrer, não vai escrever nunca. E o Rogério sofreu muito? Sofri um pouco, viu, Conrado? Foi o que te inspirou a escrever o livro? Com certeza. Muito interessante. Depois desse, não teve mais outra experiência de escrever? Eu escrevi uma peça de teatro. Também? Também. Escrevi uma peça de teatro na qual eu fui o diretor. Nós contamos com duas atrizes aqui de Cajazeiras. Qual era a peça? A peça, na verdade, a peça era uma homenagem a uma banda de rock chamada Radiohead, que a tradução literal para o português seria cabeça de rádio. Então eu me inspirei nas letras e nas músicas da banda e escrevi uma peça de teatro com base nessas letras, do que elas passavam para mim. Então, quando eu comecei a escrever sem pretensão de ser uma peça de teatro, apenas inspirado pelas letras, eu verifiquei que, na verdade, eu estava com um texto de teatro nas mãos. E a gente acabou montando. Foi uma peça bastante bonita, por sinal. Chegou a atuar em algum momento na sua vida? Eu já fiz um curso de teatro quando morava em João Pessoa. Participei de uma peça, acho que era um texto até de Miguel de Cervantes, mas eu lhe confesso que estar no palco não é para mim. Eu gostei mais da experiência de estar dirigindo por trás do espetáculo em si. Dr. Rogério sempre foi tido a muito a leitura, né? Eu sempre gostei, sim. Acho que a leitura abre espaço para... Acho que você, como também eu não conheço todos os seus irmãos, mas também sempre foram muito ler, né? O Francisco também lê muito, né? Antônio, né? Exato. Muito tidos a leitura. Eu acho que a leitura é fundamental para você ter consciência do que lhe cerca, né? Ter consciência do que lhe cerca, ter consciência do seu papel na sociedade, ter consciência, inclusive, de aspirações que podem vir a surgir decorrente da leitura. A leitura abre caminhos, abre o mundo para você. Você acha que falta mais leitura hoje na sociedade? Eu acho que falta, veja bem, qualidade de leitura. Eu acho que nós vivemos numa sociedade que é bombardeada por informações a todo momento, né? Nós temos praticamente uma vida online hoje. E a leitura de qualidade, ela acaba perdendo um pouco de espaço
eu chamo dessas gotas de informações que nós temos rotineiramente no nosso dia a dia. Você se considera meu Don Quixote? Não, hoje não, já fui. Já foi, hoje não? Não, eu acabei vendo que nós temos que nos adaptarmos ao meio, né? Não adianta você querer derrotar todos os dragões aí que você realmente vai chegar ao fim que o personagem chegou. Então, a gente, sim, tem que defender os anseios, tem que defender os sonhos, tem que defender aqueles valores que você guarda, mas ao mesmo tempo também tem que se adaptar à realidade existente hoje. É possível adaptar-se ao meio sem romper com seus sonhos, abandonar, abdicar os seus sonhos, seus ideais? Caliel, na verdade, é uma tarefa difícil, né? Eu acho que quando se chega a esse tipo de comportamento, quando se chega a esse tipo de ação, você vai ter a plenitude e paz na sua vida, o que dificilmente as pessoas conseguem no seu dia a dia. Mas é possível, sim. São poucos os felizardos que conseguem fazer isso. Muito bem, vamos voltar à sua vida profissional um pouquinho. O Dr. já terminou em que ano o curso de Direito? Eu terminei no ano de 2000, né, na faculdade de Souza, né, no curso de Direito na faculdade de Souza. Daí, nesse intervalo de tempo entre estudos, Cajazeiras, Souza, você trabalhou em um lugar ou era só dedicado ao estudo? Trabalhava, exercia alguma Não, função? trabalhei. Seu primeiro trabalho foi onde? Meu primeiro trabalho foi ajudar meu pai, né? Eu ajudava meu pai no açougue, ainda criança, 7, 8 anos de idade. Já comecei a trabalhar com ele até os 15, 16 anos. Depois fui trabalhar numa locadora de vídeo que meu irmão tinha. E daí acabei trabalhando com uma empresa de seguros. Depois trabalhei em uma empresa de eletrificação aqui na cidade. E depois que eu terminei o curso de Direito é que efetivamente eu me distanciei desses outros trabalhos e me dediquei ao ramo da advocacia especificamente. Para quem não recorda, o irmão do Dr. Rogério, ele era dono do primeiro momento da Viva Vídeo, foi isso? Era Viva Vídeo na época? Na época se chamava Video House. Video House. Foi a primeira locadora de Cajazeiras. Conhecido como Faso. Faso, né? É professor, não era ele? Não, ele era funcionário do Banco do Brasil e tinha essa videolocadora. Não cheguei a conhecer, mas ele era um grande intelectual, né? Era um homem à frente da sua época, né? Ele realmente conhecia bastante de várias áreas. Ele gostava de ler sobre filosofia, como gostava de ler, por exemplo, sobre informática. Na época, eu me recordo bem que quando o Brasil começou a ter internet, e o primeiro provedor de internet do Brasil foi um provedor do Rio Grande do Sul, ninguém sabia o que era essa internet no início dos anos 90, salvo engano, 91, 92. Ele já acessava a internet aqui em Cajazeiras. Já acessava? Realmente era um homem à frente da sua época. Vocês conversavam muito? Ele inspirava em alguma coisa? Ele com certeza. Assim, para mim foi um grande professor, porque me inspirou na leitura, me inspirou a conhecer coisas novas, me inspirou especialmente em relação ao gosto musical, porque era uma pessoa que gostava também de rock, gostava de MPB, e essas influências foram passadas para mim. Isso eu tenho que agradecer profundamente a ele, porque é algo que eu trago e com certeza faz parte da minha essência. Quando o Dr. Rogério terminou o curso de Direito em 2000, já foi direto? Já teve uma ocupação na área? Já teve uma proposta de emprego? Já. Assim que eu terminei o curso, com pouco tempo, alguns meses após a conclusão do curso, o Dr. Joaquim Alencar me chamou para trabalhar com ele no escritório de advocacia, e eu tinha sido seu aluno à época, e para mim foi uma surpresa, que não esperava o convite, mas também foi uma grande alegria, e até hoje a gente mantém essa parceria. Qual a área de atuação do Dr. Rogério, como advogado? Minhas áreas de atuação principais são o direito civil e o direito trabalhista, né? São as duas áreas que eu mais atuo com frequência e que eu gosto realmente. Muito bem. Mas o Dr. Rogério também ocupou cargo público, foi secretário, foi procurador do município de Cajazeiras. Eu fui procurador adjunto do município de Cajazeiras durante a gestão Carlos Antônio,
nos anos de 2004 a 2008, sendo que no ano de 2008 eu fui procurador-geral, realmente do município, onde assumi a procuradoria e... Você almejava chegar nesse cargo? Em exercer cargo público? Não, Conrado, nunca foi uma aspiração, sabe? Eu acho que as coisas vieram e aconteceram naturalmente. Eu não busquei, não fui atrás, recebi o convite, que para mim foi uma honra e com certeza é algo que a gente tem que incorporar ao currículo, porque tem a sua importância fundamental para o currículo de qualquer advogado, né? E só tenho a agradecer a Dr. Carlos pela oportunidade que me deu à época, e agora a gente volta a exercer um cargo público na função de secretário de administração, que também fui convidado pela doutora Denise e o Dr. Carlos para estar à frente dessa pasta. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Rogério Oliveira no programa Interview de hoje. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade. diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o Dr. Rogério, advogado, professor universitário e secretário de administração da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Já tem as tietes aqui no Face. Daniela, sobrinha, não é isso? Daniela Oliveira,
Cadê? Tão inteligente, amo demais. Tem também a Marla Moreira, meu professor do coração, pessoa humilde e carismática, por isso que adoramos ele. Tem mais gente aqui, tem o Joselito Feitosa, tem a secretária de Promoção Social do município, a Léa Silva, e deixa eu ver quem mais tem aqui, meu Deus, deixa eu ver aqui rapidinho. E a Tânia Lira. Estão mandando um abraço para você, Rogério, parabenizando pela entrevista. Eu queria agradecer e dizer que fico feliz sim, com essas iniciativas de apoio e de carinho de todos. Meu abraço e meu obrigado. Um beijo a todos. Rogério, atuando como advogado, já passou por uma situação assim constrangedora, complicada, aquela que causou assim um certo temor em você, mexeu com você, desestruturou o Rogério, teve? Sempre tem, né? Assim, na verdade, a gente se encontra com situações em que você se depara, às vezes, com um abuso de autoridade, né? Mas a gente tem que enfrentar, tem que bater de frente para que os direitos, eles prevaleçam, na verdade. Você consegue citar alguma dos momentos constrangedores aí, ou difíceis que você passou aí como advogado? Conrado, eu me recordo um fato de uns veículos, uns caminhões que foram apreendidos aqui entre a divisa da Paraíba e do Ceará, com madeira, né? E o IBAMA fez essa apreensão aduzindo que eles estavam levando mais madeira do que teria sido autorizado. E eu e o colega Dr. Vanderlei, nós saímos daqui e fomos até Iguatu, no Ceará, para fazer a liberação desses veículos. E conseguimos já, junto ao IBAMA, trazer esses veículos. E ao chegarmos aqui no posto no posto de combustível, já na entrada de Cajazeiras, fomos surpreendidos, já durante a madrugada, surpreendidos pela Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Que de posse de armas, de metralhadora, de revólver em cima, botaram em cima da gente e disse que a gente não poderia ter retirado esses caminhões do Ceará e tinha que voltar para lá. E eu olhei assim bem para um tenente que estava até com a submetralhadora, eu disse, olha, esses veículos não vão sair daqui não. Você peitou mesmo de frente, cara? Com certeza, eles não vão sair daqui, a gente já trouxe de lá, teve a autorização do IBAMA, e ele disse, não, esses veículos só podiam sair se a gente fosse notificado disso. Eu digo, meu amigo, você dê meia volta, volta para o Ceará, que você está aqui no estado da Paraíba, você não tem nem jurisdição para estar aqui, pode voltar. E o cara queria enfrentar, eu disse, ok, está o telefone do representante do IBAMA, se você quiser ligar para ele agora às 4 horas da manhã, pode ligar, mas daqui ninguém sai não. O Rogério é corajoso. Mas é o jeito, a gente tem que enfrentar essas situações. Ser advogado tem que ser assim, tem que ser ousado, né? Tem, se você baixar a cabeça não adianta, né? Como é que você vai fazer valer os direitos se você não brigar por eles? É difícil hoje valer os direitos? É difícil hoje fazer direito? Fazer direito? É muito difícil, porque infelizmente a gente encontra em várias áreas do poder público pessoas que não têm consciência de até onde são os limites de atuação dessas autoridades. Ou seja, tem gente que abusa porque acha que está desempenhando alguma função de natureza pública e pode ir além do que a lei determina, quando na verdade a gente sabe que todo limite de atuação de qualquer pessoa ele é dado pelo direito. Muito bem. Vocês escutaram aí o celular tocando, era o pessoal mandando mensagem aqui para o nosso programa. Inclusive, você está em casa aí, nos acompanhando, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, você pode mandar sua mensagem de texto, sua pergunta, seu abraço para o 9316 1057, apenas para receber mensagem de texto, que é o 9316 1057. Temos também o nosso Facebook, o endereço está saindo aí na tela da TV, temos também o nosso Twitter, você pode mandar seu recado, sua pergunta, seu questionamento, que a gente repassa aqui ao Dr. Rogério Oliveira. Doutor Rogério, como é que você está vendo essa ação de protesto hoje no país? Você está vendo isso como algo positivo? Certamente, eu acho que esse termo que está sendo utilizado hoje, de que o gigante acordou, realmente traduz o que a sociedade brasileira está passando nos momentos atuais. Eu acho que é fundamental que haja participação, que haja realmente esse enfrentamento
para que os anseios e os desejos da população sejam atendidos. Na verdade, a gente vive em um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e que não há uma contraprestação de serviços para a população. Eu acho que é fundamental que realmente haja essa participação para que nós consigamos modificar muita coisa na estrutura pública do Brasil. Você, como advogado, que é o executor da lei, você sabe que hoje existem muitos processos aí que são acumulados nos fóruns e por aí vai, e tem muita coisa que não consegue ser julgada no tempo hábil. Obviamente, propaga-se uma injustiça por aí. A justiça torna-se morosa. Como resolver isso, doutor Rogério? O sistema, você defende também uma reforma no judiciário? Ou é só uma questão de quantidade de gente para justamente exercer as leis? Não, executarem as leis? Não é questão de quantidade, não. Realmente, o judiciário ele precisa passar por uma reforma. Até porque, veja bem, Conrado, nós temos um Estado que ele é constituído por 3 poderes autônomos e independentes entre si, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. A nossa Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º, ela vai dizer que todo poder emana do povo através de representantes eleitos ou por si próprio, ou seja, ou o povo exerce diretamente o poder ou ele faz através de representantes eleitos. A palavra é eleitos. O poder judiciário não é eleito. Na verdade, mais à frente, a própria Constituição vai dizer como se dá o ingresso no Poder Judiciário. E acaba dizendo o que diz o próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo através de representantes eleitos. O Judiciário não é assim. Então, daí nós já temos um primeiro problema, que é o problema de representatividade. Nós temos um poder que é quem dá a palavra final nas coisas, é o Judiciário, e é um poder que não tem representatividade popular. Porque se você elege um prefeito, você elege um governador, você elege um senador, um deputado, um vereador, quem quer que seja, se você não gosta, se ele não está atendendo aos anseios da população, você tem a possibilidade de retirá-lo. No Judiciário não é assim. Eles estão lá representando quem? O povo. Deveriam estar, em tese, representando o povo. Se há algum problema em relação à prestação jurisdicional que está sendo feita, não há possibilidade dessa modificação. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles não foram eleitos e eles ingressaram na magistratura através de um concurso público, que constitucionalmente também é previsto isso, certo? Porém, nós temos um segundo problema, que é o que talvez seja um dos fatores principais em relação à questão da morosidade do judiciário, que é a questão da vitaliciedade do cargo de juiz. O que é isso? A partir do momento em que se passa o período probatório, o juiz ele adquire a vitaliciedade, ou seja, ninguém tira mais do cargo de juiz. Então, se eventualmente ele não sentencia, se eventualmente ele não despacha, ninguém tira ele mais daquele cargo de juiz. Se ele não está atendendo aos anseios que a população deseja, que é exatamente a prestação jurisdicional, ninguém tira ele mais dali. Então, existe sim um problema na própria estrutura do judiciário que dificulta isso e que as pessoas ainda não atentaram ou não vislumbraram essa situação. Aqui não vai uma crítica ao judiciário como instituição, porque eu respeito, acho que é fundamental que haja segurança para que o judiciário realmente tome suas decisões sem interferência de poderes outros, mas nós precisamos encontrar um mecanismo para coibir esse tipo de situação. Se um juiz comete algum crime de natureza grave, depois do momento em que ele adquire a vitaliciedade, a pena maior que ele vai ter é a aposentadoria. Nossa! Ele faz o crime, mas se cometer essa vitaliciedade, ele pode ficar, mais vou se aposentar, e não recebe nenhuma punição. Não, ele vai receber a punição pelo crime, mas não perde o cargo de juiz. Ou seja, ele é juiz pelo resto da vida. Complicado essa situação. Doutor Rogério, os nossos alunos
dos cursos de direito estão sendo preparados da forma devida? Ou Cale- estão sendo mais um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V? Veja bem, em relação não é só ao curso de Direito, mas em relação a todos os outros cursos, nós temos sim uma situação que é de cuidado em relação a esse tipo de comportamento, né? Eu como professor tenho colocado isso de forma bem clara para os alunos que a gente não deve trabalhar em cima dessas situações, nós devemos sim pensar, nós devemos produzir. Claro, a internet está aí para facilitar o acesso às informações, mas essas informações elas devem ser utilizadas para que você as transforme em ideias suas, que você produza material seu. Mas é inevitável que você encontre situações dessa maneira. Quem age assim, infelizmente, no futuro vai ter o resultado, né? Que você não consegue pensar por si próprio, você apenas vai seguir ideias dos outros e, consequentemente, você não vai ter consciência de quais são as suas ideias e quais as ideias você pode utilizar para solucionar determinado problema. Muito bem, esse programa ao vivo está aqui excepcionalmente. Tem sabendo aqui mensagem, deixa eu ver aqui rapidinho, doutor Rogério, que é o Eduardo, parabenizando o doutor Rogério pela entrevista, e está fazendo o seguinte questionamento. Há muitos casos que aparecem na mídia de juízes, advogados envolvidos em casos de corrupção. Como é que você vê esses casos aí de companheiros que acabam se envolvendo em corrupção em nosso país? A exemplo do ex do Lalau, né? Realmente. Lalau realmente está só em casa, né? Lalau, acho que ele estava com prisão domiciliar, salvo engano. Exato. Na verdade, isso acontece por conta do fechamento do Poder Judiciário, né? Ou seja, o Poder Judiciário ainda é muito fechado, é uma caixa fechada que está sendo aberto aos poucos, né? O Conselho Nacional de Justiça, quando decidiu que poderia sim investigar denúncias diretamente sem que necessariamente passasse pelas corregedorias regionais dos tribunais, foi de uma certa forma uma resposta dura que o Conselho Nacional de Justiça deu àqueles que acham que o judiciário ele não pode realmente ser fiscalizado, né? Eu acho que há muito o que se fazer. O CNJ está fazendo um trabalho importantíssimo em relação a isso, mostrando sim que a instituição do Poder Judiciário ela deve ser respeitada, mas ao mesmo tempo ela também tem que ser aberta para que haja fiscalização por parte da população, e essa fiscalização é feita pelo próprio CNJ, que é composto de representantes do Poder Judiciário e também de instituições como a OAB e o Ministério Público. Uma grande vitória foi a derrubada da PEC 37, né? Foi. A derrubada da PEC 37 foi uma demonstração de força popular, né? Que mostrou que, na verdade, o Ministério Público ele deve sim ter essa participação nas investigações policiais, porque não faria sentido você ter um órgão como o Ministério Público, que é fiscalizador da aplicação da lei, fora de ter essa possibilidade de fazer esse acompanhamento investigativo. Doutor Rogério, agora entrando no âmbito administrativo, você passou um tempo aí como procurador adjunto, subsequentemente tornou-se o procurador do município, na época da gestão do ex-prefeito Carlos Antônio, e hoje atual secretário de Interiorização, e agora você volta ao convívio do erário público, do executivo, como secretário de administração. A administração, você não está meio fora do foco nesse sentido? Porque você está acostumado com a área de direito, a procuradoria, de repente você vem para a área mais administrativa. Você conseguiu se adaptar bem a essa mudança? Veja bem, Caliel, é um desafio. É um desafio que a gente está enfrentando dia a dia. Realmente é uma secretaria que lhe consome praticamente todo o tempo, porque é o coração do município, né? Tudo basicamente passa por lá. Sou muito sincero a dizer a você que tenho aprendido bastante. Hoje sei muito mais do que há 6 meses atrás, quando entrei, né? Mas
Ao mesmo tempo, a bagagem jurídica também nos ajuda muito no trato do dia a dia da Secretaria de Administração, pelo fato de que, como nós somos da área jurídica, sabemos que os atos administrativos eles devem seguir todo um procedimento estabelecido pela lei. E isso facilita, sim, no dia a dia da administração. Eu sei que a gente não deve muito pensar no futuro olhando-se para trás, mas é inevitável que a gente, hora por outra, suscite os problemas que a administração teve que enfrentar da herança da administração passada. Esses problemas que já foram anunciados por diversas vezes na imprensa, já foram solucionados, boa parte deles, doutor Rogério? Principalmente na parte que lhe compete, que é a administração? Na verdade, são problemas que ainda vão perdurar durante algum tempo, mas como você bem colocou, não adianta a gente só olhar para trás, a gente tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro. E ficaram algumas sequelas em relação à administração anterior, principalmente em relação à questão de prestação de contas, que o município está negativado junto ao CALC por conta de prestações de contas que não foram feitas da forma correta em relação a programas da administração anterior, mas que a Procuradoria do município vem trabalhando no sentido realmente de liberar o município do CALC para que ele possa receber recursos federais. No CALC? Eu não vou ser sincero, que eu não me recordo agora. Tem um CIAF, então também não é tem um esse? CIAF também. Então, não vou lhe dar esses números porque eu não tenho realmente de cabeça agora, mas ficaram essas pendências que a Procuradoria do município tem trabalhado diuturnamente no sentido de solucionar isso. E no que concerne a questão da administração, o principal problema que a gente encontrou foram as dívidas, né? Dívidas de natureza salarial, que nós encontramos 2 meses e algumas categorias até 3 meses sem receber os salários do ano de 2012, mas que você sabe que nós tivemos algumas reuniões com o Sinfunc e nós encontramos uma solução para esse problema, que vai ser o parcelamento dessas dívidas, como aquelas dívidas do ano de 2008, nos meses de novembro e dezembro também. Nós estamos fechando já esse acordo para que tudo leva a crer que ainda esse ano, no finalzinho do ano, a gente comece a pagar esse débito. Muito bem. Qual é que está a relação hoje, Prefeitura e Sinfunc? Porque hora por outra o Sinfunc, né, me parece que durante várias gestões o Sinfunc, cobrando o que é peculiar à sua área, me parece que às vezes é um calo na administração, está sempre reivindicando, cobrando. E a relação hoje está amena entre o poder público municipal e os sindicatos e o Sinfunc? A relação, eu diria que está bastante amena, bastante próxima, por conta da vontade do Sinfunc negociar e por conta do desejo também da prefeita doutora Denise em reconhecer vários direitos que haviam sido esquecidos durante a administração passada. Você sabe que, por exemplo, nós, a partir de janeiro, já implantamos o piso dos professores e devolvemos também os valores referentes ao deslocamento e à ascensão funcional que eles tinham, né? Então, que isso foi uma grande vitória para o funcionalismo, mas também partiu do desejo da prefeita de assumir essa responsabilidade de pagar o que era devido aos seus funcionários, né? Então, esse desejo se traduziu também nesse acordo que está sendo fechado com o Sinfunc para pagar esses salários atrasados. Isso mostra que a atual administração da prefeita doutora Denise tem buscado atender aos anseios do funcionalismo público municipal, que nesse caso é representado pelo Sinfunc. Então isso faz com que haja uma aproximação, vamos dizer assim, as armas são um pouco deixadas de lado e essa relação se torna um pouco mais amena. Doutor Rogério, como é que ficou a questão? A administração municipal teve que fazer algumas correções em relação a uns ajustes salariais. Eu acho que é o PCCR, né, Plano de Cargos e Carreira. Como é que ficou? Nós tivemos um problema já no início do ano, que foi o PCCR da Saúde. O PCCR da Saúde, ele, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Saúde, ele tinha uma tabela, ou ele tem uma tabela em que há a ascensão funcional de maneira vertical ou de maneira horizontal, em que há, por
por consequência, um reajuste salarial quando acontece essa ascensão. E a tabela estava feita de forma errada. A lei dizia uma coisa e os cálculos estavam feitos de forma equivocada. Nós tivemos que corrigir a tabela para que a prefeita não pagasse valores errados, porque acabaria acontecendo o seguinte: ela ser penalizada por isso, o município ser penalizado, né, e pagar mais do que era devido. Então houve essa correção, na época foi uma celeuma, porque ninguém quer ter o seu salário reduzido, porque infelizmente a tabela estava errada. Não houve uma redução de fato de salário, houve o quê? Um pagamento correto, porque as pessoas estavam recebendo de maneira errada. Pagamento, reajuste, tem alguma previsão de reajuste para o funcionalismo público municipal? Me parece que tem eu não sei, não conheço muito bem, mas comenta assim, está defasado, está muito baixo o salário da Prefeitura de Cajazeiras. É normal isso? É uma questão de adaptação, é uma questão de equilíbrio financeiro? Se tem um projeto aí para fazer reajuste salarial, doutor Rogério? Veja bem, é normal que as pessoas reclamem, é normal que haja uma busca pela melhoria da qualidade salarial. Realmente, a prefeita está estudando essa possibilidade de fazer um reajuste do salário dos funcionários públicos, especialmente aqueles salários que efetivamente não são superiores ao mínimo, né? Nós temos, por exemplo, os profissionais de nível superior do município, o salário base é R$ 760. Então, realmente, há uma defasagem, a prefeita já está estudando isso, mas tudo depende de um equilíbrio financeiro, como você bem colocou. Não adianta apenas a gente prometer, se não tiver um estudo detalhado para saber o comprometimento da folha e o percentual que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Na internet, Facebook, José Fernandes Almeida, meu professor, um grande mestre. Obrigado. E Fátima Oliveira, doutor Rogério é a força que faltava na administração pública de Cajazeiras. Obrigado, Fátima. São alunos seus? A Fátima é minha irmã. Sua irmã? Exato. Ah, não conheço. Fátima mora onde? Ela mora em João Pessoa, é professora do Instituto Federal de Educação. Muito bem. Doutor Rogério, outro grande problema que até hoje vem se alongando é em relação a um concurso público que foi anunciado na gestão passada. Teve o pessoal que fez suas inscrições, pagou ao Instituto de Cidades, depois teve um outro concurso, e até hoje, eu não recordo, mas é algo em torno de 300 a 400 mil reais que foram arrecadados com esses inúmeros inscritos, e até hoje esse dinheiro foi devolvido, o Instituto de Cidades está com esse dinheiro. O que é que a Prefeitura, até que ponto a Prefeitura tem competência de cobrar para que esse dinheiro seja devolvido a essas pessoas que se inscreveram? Ou a Prefeitura não tem nada a ver mais com essa responsabilidade? Veja bem, Caliel, nós tivemos na administração passada, e eu vou chamar a administração passada o período Léo e Rafael, 2 concursos realmente em que aconteceram o cancelamento dos mesmos. O segundo, decorrente de uma decisão judicial, uma liminar que foi proferida pelo juízo da 4ª Vara de Cajazeiras, que atendendo a uma ação, inclusive que eu fui um dos subscritores dessa ação, concedeu a liminar para suspender os efeitos desse concurso, né? De maneira que o concurso não se realizou. Em relação a esse último concurso, especificamente da administração Carlos Rafael, a juíza determinou que os valores que estavam sendo pagos pelos alunos, ou pelos candidatos, desculpe, eles ficassem à disposição da justiça numa conta judicial, de maneira que há a possibilidade dessas pessoas receberem. Em relação ao concurso anterior, que foi do prefeito Léo, assim como do prefeito Carlos Rafael, esses valores eram pagos diretamente em uma conta das empresas. Ou seja, havia um pagamento do candidato para a empresa. Esse dinheiro não passou pelo município. Se tivesse passado pelo município, o município teria como, sim, ressarcir esses valores para os candidatos. Mas houve um pagamento diretamente à empresa. Dos questionamentos que a gente fez em relação ao concurso pelo ex-prefeito Carlos Rafael foi exatamente o fato de que esse pagamento estava sendo feito diretamente à empresa e não ao município. Diferentemente do que aconteceu agora na atual gestão,
em que o pagamento dos candidatos era feito em uma conta do município. Porque se houvesse qualquer problema em relação ao concurso, tinha como cobrar do município, né? Infelizmente, nas administrações passadas não tiveram esse cuidado e que as empresas receberam, essas pessoas têm sim o direito de receber esses valores. Eu entendo que podem cobrar assim, diretamente das empresas para que haja a devolução. A prefeitura em si, ela pode ajudar nesse Pode, nesse a prefeitura pode ajudar. Já tem algum comprometimento da prefeitura nesse sentido? Veja bem, a Procuradoria do município ela está estudando os meios legais para buscar solucionar esse problema e ingressar com ação para que essas pessoas recebam realmente esses valores. As irregularidades que foram encontradas administrativamente na prefeitura, ainda está sendo apurado alguma coisa? Inclusive foi contratada uma empresa, não é isso, para fazer não sei se a palavra sindicância seria essa palavra correta? Na verdade, eles estão fazendo uma auditoria. Uma auditoria. Essa auditoria ainda não acabou, está sendo feita porque existia uma situação que era quase que de caos no município de Cajazeiras, né? Processos que não foram encontrados, processos licitatórios, para você ter ideia, sumiram vários processos licitatórios de lá. Sumiram caixas de processos licitatórios. Sumiram computadores. Então, é necessário um tempo razoável para que se conclua essa auditoria, né? Ainda está sendo realizada, as pessoas acham que não está sendo feito nada, está sim, está sendo feito, e só a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para concluir. Depois que forem apuradas essas irregularidades, a prefeitura ainda pode ser penalizada? Ou essa pena recai sobre os últimos gestores? Veja bem, essa situação que está sendo levantada ainda na auditoria já foi comunicado ao Ministério Público, já foi comunicado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Eleitoral. Então, tudo já foi comunicado diretamente aos órgãos responsáveis pelas fiscalizações e com o concluir dessa auditoria, novamente nós vamos passar as informações atualizadas para esses órgãos para as medidas cabíveis. Muito bem, estamos conversando no interview com o Dr. Rogério, ele que é secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando sobre a sua experiência como professor universitário e também com o nosso jogo rápido, daqui a pouco no interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, nesse bate-papo de hoje com o Dr. Rogério Oliveira, professor, advogado, professor e também secretário da Administração Municipal de Cajazeiras na pasta de administração. Dr. Rogério, como surgiu aí esse interesse? Você vislumbrava se tornar professor universitário? Ou foi mais uma coincidência do destino? Não, na verdade, Caliel, na minha vida as coisas acontecem assim naturalmente. Não foi assim um desejo. Eu me recordo que eu comecei, a primeira turma que eu ensinei de Direito, que eu fui realmente lecionar, foi na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Eu fiz uma seleção lá, acho que a disciplina era de Sociologia Jurídica, exatamente, Sociologia Jurídica. Eu fiz o teste junto com outros candidatos que estavam concorrendo à vaga e me recordo bem que o tempo de aula, acho que eram 50 minutos, e o candidato que sai melhor, você tem que trabalhar dentro daquele limite, ficar próximo o assunto dentro daquele limite. E eu estava tão empolgado com a aula, falando, de repente a professora, que é Zélia, que fazia parte da mesa, olhou assim para mim e fez o sinal que tinha encerrado. Eu disse, já? Aí ela disse, na próxima aula você continua. Então, para mim, assim, foi fantástico e a gente acabou sendo aprovado. Aí foi aí que eu comecei a minha carreira como professor. O que é justo no direito para você? Eu acho que essa questão de justiça é algo que deveria permear toda a legislação. Infelizmente, nós temos legislações que não são justas, mas que, pelo fato de ser legislação, deve ser aplicada. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Ou seja, a lei ela só deveria ser lei a partir do momento que ela fosse justa. Mas, pelo fato de que nós temos um positivismo jurídico, que diz que o fato de ser lei torna obrigatória a sua aplicação, faz com que situações injustas aconteçam. O que é injusto no direito para você? Tem muita injustiça. Eu acho que é injusto você ter que esperar 10 anos por um julgamento de um processo. É injusto você julgar processos ou ter processos julgados quando há interferência política, há interferência de algum poder, há interferência financeira. Isso é injusto. Há interferência política de poderosos dentro da justiça? Com certeza. Todo dia a gente está vendo isso. Em todos os âmbitos da justiça? Todas as esferas da justiça? Em todas as esferas a gente vê isso diariamente na imprensa, né? Isso é inaceitável. Rogério, como é? Eu não sei se é seu perfil, mas tem muitos advogados dizem, inclusive acho que é um filme, que eu não me recordo agora, que diz que ser advogado é a profissão que o diabo deixou aqui na Terra, porque tem que defender com unhas e dentes, e às vezes a mentira tem que fazer se tornar verdade. É uma das funções do advogado. Você acredita que advogado tem que ser assim? Não. Convencer uma mentira de uma verdade? Eu acho que não. Eu acho que a função do advogado é preservar o direito, é fazer com que o direito prevaleça. Veja bem, existem situações em que as pessoas elas são levadas a praticar determinados atos, em que esses atos são considerados atos ilícitos. Mas, mesmo nessas situações, você tem que procurar o fundamento jurídico para solucionar aquela questão. Você tem que defender seu cliente, mas com base em um fundamento jurídico. Eu não acho que a mentira ela deva ser utilizada como fundamento para defender direito de ninguém, não. O que você jamais... Em que caso ou casos você jamais advogaria? Eu me recordo que uma vez eu fui consultado para acompanhar um caso de um estupro. E ao conversar com a pessoa, ela me falou que era uma questão de um estupro de um menor, de uma criança. Eu disse que eu não tinha condições de acompanhar, porque meu espírito não deixa com que eu acompanhe esse tipo de causa. Além do mais, por saber que a pessoa era culpada por isso. Então, ele procurasse um advogado
que tivesse a isenção suficiente para fazer esse tipo de trabalho, porque meu espírito não deixava fazer isso. Corrupção, crime hediondo. Você concorda? Você assinaria a favor? Eu não acho que seja necessário isso tudo, não. Eu acho que simplesmente era necessário que nós cumpríssemos o que a legislação já determina. Não vejo como que a corrupção deva ser encarada como um crime hediondo, não. Até porque há um risco de você pegar um fato tão pequeno como um fato grande e torná-lo tratado da mesma maneira. Não vejo que seja necessário isso. Advogado quer ficar somente como advogado? Você ou quer ascender, ser um juiz, um promotor? Você almeja subir na hierarquia? Veja bem, na verdade a lei não trata de maneira desigual o advogado, o juiz ou o promotor. Na verdade, hierarquicamente há uma igualdade de status, né? Ou seja, só são funções diferentes, mas que legalmente estão no mesmo patamar. Eu até me recordo que, assim, pouco tempo depois que terminei o curso de Direito, eu fiz um concurso para juiz, não estudei absolutamente nada, na época que eu também estava extremamente atarefado e quase que acabo sendo aprovado, pelo menos na primeira fase, mas aí acabei deixando de lado. A advocacia consome muito seu tempo, né? Hoje, já passados praticamente mais de 10 anos dessa situação, não me vejo fazendo concurso para qualquer uma dessas áreas não, porque já me identifiquei com a advocacia, apesar de ser extremamente difícil, ser extremamente penoso, como você colocou, porque o advogado, na verdade, ele passa o tempo todo pedindo, né? Você pede para o juiz para que atenda aquele seu pedido, o pedido do seu cliente, e você vai lá no fórum pedir para um funcionário para dar agilidade àquele processo, tal. É uma profissão espinhosa. Você já participou de alguma defesa, e se deparou com aquele juiz que você fala, rapaz, eu não acredito que esse cara é juiz. Que cara despreparado. Já passou por isso? Já passei por situação assim que a gente olha e diz que... Não tem a mínima condição de estar não tem. Infelizmente... Já passou em algum momento aqui em Cajazeiras? Não, aqui em Cajazeiras não. Passei em outra cidade. Aqui em Cajazeiras já enfrentei situação de ter que bater boca com um juiz em sala de audiência por me tratar de maneira desrespeitosa. E eu mostro a ele que não existe hierarquia. Ou me respeita, assim como eu tenho que respeitá-lo. Se não me respeita, eu não tenho a obrigação de respeitá-lo. Mas em relação à questão de despreparo, não foi aqui em Cajazeiras não, foi em outra comarca. Ia perguntar a comarca, mas seria deselegante, vou deixar passar. Não, mas veja bem, isso aí acontece em toda e qualquer profissão. Como existem inúmeros advogados despreparados, existem médicos despreparados, existem motoristas despreparados, existem juízes despreparados também. Isso é natural do ser humano. Prova da OAB, você é a favor? Com certeza, eu acho que deveria existir em outras áreas também, como na medicina, em outros cursos que tem uma ligação muito forte com a sociedade. Eu fiquei sabendo também que o Dr. Rogério, ele é muito, apesar de ser de gostar do rock, na guitarra e tal, ele também é um homem romântico. Esse cara é você? Do Roberto Carlos? Conrado, eu acho que eu já fui. Hoje eu não sou mais, não. Não é mais tão romântico? Não. Acho que a vida vai calejando a gente e, infelizmente... Mas você é o romântico a lá Roberto Carlos? Como eu disse a você, acho que eu já fui. Eu acho que hoje a vida me calejou um pouco mais, eu estou um pouco mais pé no chão, sabe? O Dr. Rogério é um apaixonado por automóveis, não é isso? Sou. Eu acho que, apesar de ter um carro velho, que é já bastante rodado, mas eu acho que carro, assim, de uma certa maneira, do tipo de vida que a gente tem hoje, de estar o tempo todo se deslocando, é fundamental que você tenha alguma coisa que lhe agrade, que você vai passar boa parte do seu dia ali dentro. É verdade. O carro dos sonhos do Dr. Rogério continua sendo Porsche? Rapaz, foram desenterrar essa longe, viu? Essa foi desenterrada longe. Não é mais não. Não é mais não, Porsche não. Mas ali era quando eu era menino, que sonhava com um carro esportivo. Hoje não, eu gosto mais de sedã. Sedã?
Muito bem. Doutor Rogério, vamos para o nosso jogo rápido, onde eu faço uma citação sobre alguém ou alguma situação e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Cidade que eu amo. Dona Tacília. Meu grande amor também da minha vida, minha mãe, né? Uma lembrança da infância. Uma das lembranças mais fortes da infância. Lembrança da infância é de jogar bola na rua. Que hoje na sua rua? a gente não vê mais. Já sonhou em ser jogador de futebol também, não? Já sonhei. Todo menino sonha. Mas chegou a jogar já muito em algum timezinho da cidade? Jogava em time de colégio. E, apesar da pouca estatura, também atuei como goleiro. Não era um bom goleiro, apesar de ser baixo. Quem são seus ídolos no futebol? Você é? Roberto Dinamite. Sou Vasco, sofredor. Hoje em dia o time tá ruim, mas já teve bastante glória. Atlético ou Paraíba? Atlético. Medo de? Medo de ficar inútil para mim e para a família. Muitos sonhos? Ainda temos. Do tipo? Ou qual deles? A gente sempre sonha com estabilidade, né? Algo que, por mais que você tenha, mais você procura. Acho que a estabilidade emocional, financeira é fundamental para a vida. Você é um homem emotivo? Não muito, não. Eu sou quando é preciso ser, mas eu sou muito racional. Racional? É. Família? É algo que é fundamental para todo ser humano. É da minha base. Solteiro convicto? Por enquanto, sim. Se não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Acho que João Pessoa. Se tivesse o poder de mudar algo no direito, o que mudaria? Eu acho que mudaria exatamente essa forma como o judiciário é instituído. Traumas? Não tenho nenhum. Metas a serem alcançadas? Eu acho que ser um bom advogado, ser um bom profissional é a principal meta que eu tenho. E ser uma boa pessoa. Eu acho que se você respeita o próximo, é a melhor coisa que você pode ter. Um livro ou que tenha lhe marcado, ou um autor que marque você, que você goste sempre de hora por outra, tá lendo? José Saramago, especialmente o Evangelho segundo Jesus Cristo. José Saramago é ateu, né? Era. Você tem algo de ateu em você? Já tive, hoje não. É? Voltou-se a Deus novamente? Voltei, eu acho que com o tempo... Você voltou a acreditar... em algum momento você desacreditou, não acreditou em Deus? Fiquei, sim. O que voltou a fazer com que você acreditasse em Deus? Eu acho que a experiência vai fazendo com que a gente veja situações e coisas que estão além do nosso conhecimento e que existe uma inteligência maior que faz com que as coisas aconteçam. Isso me fez crer. É extremamente interessante como você vê como o ser vivo ele é inteligente. Não só o ser humano, mas vou lhe dar um exemplo. Dizem que a inteligência está no cérebro. A inteligência está no corpo todo. Se você sofre um corte, um ferimento, o organismo, o cérebro, vai mandar uma informação para que determinadas células vão lá chegar àquele ponto e fazer a cura. Mas é necessário que essas células compreendam o comando. Então é necessário que elas tenham um certo conhecimento. Como é que isso acontece se a inteligência está só no cérebro? Eu acho que o nosso corpo todo é inteligente. Então isso prova que a inteligência ela não está apenas no cérebro, ela está em todos nós. Então foi uma demonstração que eu tive de que do mesmo jeito que acontece com o ser humano, acontece com os animais, acontece com as plantas. Então existe uma inteligência que permeia tudo isso, que eu acho que ela vem de Deus. Os cortes que você sofreu da vida foram todos curados? Foram, hoje sim, cicatrizados. Mágoa de alguma coisa, de alguém? Não tenho mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém. Até quem me fez mal durante a vida, foram poucas as pessoas que me fizeram, mas eu não guardo mágoa de ninguém. O que você não perdoaria? Existem algumas coisas que são imperdoáveis. Do tipo? Violência extrema. Eu acho que é a principal delas. Meu caro Rogério, muito obrigado pela entrevista, gostei muito do bate-papo e deixa aí um espaço para que você volte em outro momento para a gente conversar um pouco mais aqui nesse papo informal e intimista no programa Interview. Desejo você sucesso. Obrigado, Calé, eu adorei. E por falar em sucesso, ele agora, além de professor universitário, além de secretário da administração, advogado, vai entrar também, está entrando agora no ramo empresarial, né?
É verdade, eu junto com um colega, a gente abriu aqui um hotel em Cajazeiras, né? O Cajazeiro Hotel, que é onde funcionava o antigo Hotel Bela Vista. Na Praça de João Pessoa? Na Praça de João Pessoa, e a gente reformou lá e está em funcionamento. Agradeço pela lembrança e pelo espaço aqui. Queria agradecer a você, realmente eu gostei bastante de estar aqui e dizer que foi uma oportunidade ímpar e estou à sua disposição sempre que fizer necessário para os esclarecimentos e esse bate-papo que a gente teve aqui. Foi uma honra para mim estar aqui. No finalzinho, a Alda Míria Souza, grande profissional, parabéns, Rogério. Muito obrigado, Alda. Obrigado a todos que mandaram mensagem, que estão acompanhando aí a TV Diário do Sertão. Muito obrigado do fundo do coração. Muito bem, final do programa Interview de hoje. Nosso compromisso fica agendado para amanhã às 18 horas com mais um bate-papo aqui com o Aliel Conrado no programa Interview. A todos vocês, boa noite, beijo no coração, sucesso e até amanhã.